Imagine descobrir que existe um livro antigo que descreve guerras globais, criaturas misteriosas, colapsos de impérios, sinais no céu e até um número que se tornou um dos mais temidos da história da humanidade. Um livro que há quase 2000 anos intriga estudiosos, teólogos, historiadores e curiosos do mundo inteiro. E o mais impressionante é que mesmo depois de séculos de análise, debate e interpretação, muitos dos seus símbolos continuam sendo um verdadeiro enigma. Estamos falando do Apocalipse, um texto cheio de visões estranhas, mensagens codificadas e profecias que até hoje ninguém conseguiu entender completamente. Alguns acreditam que ele descreve eventos que já aconteceram no passado. Outros defendem que ele fala sobre acontecimentos que ainda vão transformar completamente o futuro da humanidade. E há ainda quem diga que parte dessas profecias pode estar acontecendo exatamente agora, diante dos nossos olhos, sem que a maioria das pessoas perceba. Mas existe algo que todos concordam. O Apocalipse está repleto de mistérios profundos que continuam desafiando a compreensão humana. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Hoje você vai conhecer 10 mistérios do Apocalipse que até hoje ninguém conseguiu explicar totalmente. Alguns deles parecem esconder mensagens codificadas sobre a história do mundo. Outros levantam teorias sobre figuras misteriosas e eventos que podem mudar completamente o destino da humanidade. E fique comigo até o final, porque os últimos mistérios são simplesmente os mais intrigantes de todos. Logo no início do Apocalipse, aparece uma visão que já começa levantando perguntas difíceis de responder. O autor do texto, João, descreve uma figura impressionante, semelhante ao Filho do Homem, com olhos brilhando como fogo, uma voz poderosa como o som de muitas águas, e uma presença tão intensa que transmite autoridade absoluta. Na mão direita dessa figura aparecem 7 estrelas, e ao redor dele existem 7 candeeiros de ouro. Mais tarde, o próprio texto explica que os 7 candeeiros representam 7 igrejas, enquanto as 7 estrelas representam os anjos dessas igrejas. Mas é justamente aqui que começa um dos primeiros grandes mistérios do Apocalipse. Se existe um símbolo do Apocalipse que se tornou mundialmente conhecido, sem dúvida é o número 666. Ao longo da história, esse número ficou associado ao chamado número da besta. O texto afirma que esse número representa o nome de um homem e que quem tiver entendimento deve calculá-lo. Essa frase provocou uma verdadeira obsessão entre estudiosos durante séculos. Muitas pessoas tentaram descobrir quem seria esse personagem misterioso escondido por trás desse código numérico. Um dos métodos mais utilizados para isso é uma técnica antiga chamada gematria. Nela, cada letra do alfabeto possui um valor numérico específico. Quando alguns pesquisadores aplicaram esse método ao nome do imperador romano Nero, algo surpreendente aconteceu. A soma das letras do nome dele resultava exatamente em 666. Por causa disso, muitos acreditam que o autor do Apocalipse estava se referindo simbolicamente ao imperador. Nero ficou conhecido por perseguir cristãos de forma brutal. Porém, o mistério não termina aí. Outros estudiosos aplicaram o mesmo método a diversos nomes ao longo da história e encontraram resultados diferentes que também chegavam ao número 666. Alguns tentaram associar esse número a líderes políticos modernos. Outros acreditam que ele pode representar não uma pessoa específica, mas sim um sistema de poder global baseado em controle econômico. Existe ainda uma teoria que sugere que o número poderia estar ligado a algum tipo de marca ou identificação, necessária para participar da economia mundial, algo que permitiria controlar quem pode comprar ou vender. Muitos relacionam essa ideia a possíveis tecnologias futuras de identificação digital. Mas até hoje, ninguém conseguiu provar com certeza qual seria a verdadeira identidade por trás desse número tão enigmático. Outro trecho do Apocalipse que gera enormes discussões aparece no capítulo 11.
quando surgem duas figuras extremamente misteriosas, conhecidas como as duas testemunhas. Segundo o texto, essas testemunhas profetizam durante 1260 dias e possuem poderes extraordinários. Elas conseguem fechar o céu para que não chova, transformar água em sangue e trazer diversas pragas sobre a terra. No entanto, depois de cumprirem sua missão, uma entidade chamada Besta as ataca e as mata. Seus corpos ficam expostos publicamente durante 3 dias, enquanto pessoas do mundo inteiro comemoram suas mortes. Mas então, algo completamente inesperado acontece. Depois desse período, elas ressuscitam diante de todos e sobem ao céu. Essa cena impressionante gerou inúmeras interpretações ao longo da história. Alguns estudiosos acreditam que essas duas testemunhas seriam Moisés e Elias, já que os milagres descritos lembram muito os feitos desses personagens no Antigo Testamento. Outros defendem que seriam Elias e Enoque, 2 personagens bíblicos que, segundo a tradição, nunca morreram de forma natural. Porém, existe também uma interpretação simbólica que diz que as duas testemunhas representam o testemunho coletivo do povo de Deus. Ao longo da história, enfrentando perseguição, mas permanecendo fiel, cada uma dessas teorias possui argumentos interessantes, mas nenhuma delas conseguiu resolver completamente o mistério. Outro símbolo extremamente intrigante aparece no capítulo 12 do Apocalipse. Nele, João descreve uma visão poderosa de uma mulher vestida com o sol, com a lua debaixo de seus pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Ela está grávida e prestes a dar à luz. Nesse momento, surge um enorme dragão vermelho que tenta devorar a criança assim que ela nascer. Essa imagem é uma das mais simbólicas de todo o livro. Alguns acreditam que a mulher representa Maria, mãe de Jesus, e que o dragão simboliza Satanás, tentando destruir o Messias. Outros estudiosos interpretam essa visão como uma representação do povo de Israel, já que foi dessa nação que nasceu o Messias, segundo a tradição bíblica. Existe ainda uma terceira interpretação. Essa mulher representa todo o povo de Deus ao longo da história, enquanto o dragão simboliza forças espirituais que tentam destruir aquilo que Deus está realizando no mundo. E há um detalhe curioso que chamou a atenção de alguns pesquisadores modernos. Alguns tentaram relacionar essa descrição com alinhamentos astronômicos reais envolvendo constelações, sugerindo que a visão poderia ter alguma correspondência simbólica com eventos no céu. Essa hipótese gerou debates intensos entre estudiosos de teologia e astronomia. Coincidência simbólica ou mensagem codificada em linguagem celestial, ninguém sabe ao certo. E por fim, chegamos a outro dos símbolos mais enigmáticos do Apocalipse: a besta que sobe do mar. João descreve essa criatura como tendo 10 chifres e 7 cabeças, recebendo poder diretamente de um dragão. Essa besta passa a dominar o mundo e recebe autoridade sobre nações inteiras. Muitas interpretações associam essa figura ao Anticristo, um líder que surgiria nos últimos tempos, com enorme poder político e influência global. Porém, o simbolismo da besta também levanta outras possibilidades. Alguns estudiosos acreditam que ela representa impérios opressores que surgiram ao longo da história. Outros defendem que o símbolo aponta para um sistema político global que ainda surgirá no futuro. As 7 cabeças da besta também geraram inúmeras interpretações. Alguns acreditam que elas representam 7 grandes impérios históricos que dominaram o mundo em diferentes períodos. Entre os nomes mais citados estão Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Dependendo da interpretação, a lista muda completamente, o que torna esse enigma ainda mais difícil de resolver. E talvez seja exatamente isso que torna o Apocalipse tão fascinante. Cada símbolo parece carregar múltiplos níveis de significado, como se o texto tivesse sido escrito para ser explorado e debatido por gerações inteiras. Esses são apenas alguns dos enigmas presentes nesse livro tão intrigante.
Nos próximos mistérios, temas ainda mais profundos: a Babilônia, o Lago de Fogo, o Milênio e um novo céu e terra. Mistérios tão complexos que continuam sendo discutidos até hoje por estudiosos do mundo inteiro. Agora, na segunda parte da nossa jornada, os enigmas ficam ainda mais profundos e complexos. Alguns desses símbolos têm sido debatidos por quase 2000 anos, atravessando gerações de estudiosos. Muitas passagens continuam envoltas em dúvidas, interpretações diferentes e perguntas sem respostas definitivas. O Apocalipse foi escrito em linguagem simbólica, cheia de imagens poderosas que escondem significados maiores. É exatamente por isso que ele continua despertando tanta curiosidade até hoje. Um dos maiores enigmas surge com a figura conhecida como Babilônia, a Grande. Ela aparece como uma mulher poderosa, vestida de púrpura e escarlate, coberta de ouro, pedras preciosas e pérolas. Na testa dela está escrito: Mistério, Babilônia, a Grande, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Essa mulher está sentada sobre uma besta de 7 cabeças e 10 chifres, exercendo influência sobre reis e nações. A descrição é tão carregada de simbolismo que levanta a pergunta: quem ou o que é essa Babilônia misteriosa? Muitos estudiosos acreditam que o autor se referia simbolicamente ao Império Romano, que perseguia cristãos. Babilônia foi usada como código para evitar perseguições diretas, já que Roma era uma potência opressora. Outros estudiosos discordam, defendendo que Babilônia representa algo muito maior que um único império histórico. Para eles, Babilônia simboliza um sistema global baseado em poder, riqueza, corrupção e controle. Um sistema que assume diferentes formas ao longo da história, dominando povos e nações. Há ainda uma terceira possibilidade que desperta muita curiosidade. Alguns acreditam que Babilônia pode representar uma futura cidade ou potência global, que surgirá nos últimos tempos e se tornará o centro político, econômico e cultural do mundo. Várias cidades modernas já foram associadas a essa profecia: Roma, Nova York, Londres e cidades do Oriente Médio. Mas nenhuma dessas hipóteses conseguiu explicar perfeitamente todos os detalhes descritos no Apocalipse. O ponto mais intrigante é que o texto afirma que Babilônia será destruída de forma repentina e devastadora, causando choque e lamento entre comerciantes e líderes do mundo inteiro. Isso faz muitos se perguntarem se essa profecia já se cumpriu no passado, ou se ainda representa um evento futuro. Outro símbolo forte no Apocalipse é o Lago de Fogo. No final da narrativa, ele surge como destino final de forças malignas. A besta, o falso profeta e o diabo são lançados nesse lago ardente. A descrição fala de fogo, enxofre e tormento. Imagens que despertam a ideia de julgamento e destruição definitiva. Mas seu verdadeiro significado é muito debatido. Alguns estudiosos creem que representa um lugar literal de punição eterna, onde o mal seria castigado para sempre. Outros defendem que simboliza a destruição final do mal, onde tudo que se opõe ao bem simplesmente deixa de existir. Essa ideia está ligada ao aniquilacionismo, que sugere que o mal não permaneceria ativo, mas seria eliminado após o julgamento. Há uma terceira interpretação: o Lago de Fogo como separação absoluta de Deus. Nessa visão, fogo e enxofre são imagens para descrever uma realidade espiritual profunda, difícil de explicar. Como o Apocalipse usa metáforas e símbolos intensos, muitos creem que essas imagens apontam para algo que ultrapassa nossa compreensão. Por isso, o Lago de Fogo permanece um dos maiores mistérios do livro. Mas talvez nenhum tema do Apocalipse tenha gerado tantas discussões quanto o milênio. Esse termo vem de uma passagem que fala sobre um período de 1000 anos em que Satanás seria aprisionado enquanto Cristo reinaria. A descrição parece simples, mas estudiosos dividiram o pensamento teológico ao longo dos séculos.
Uma das interpretações é o pré-milenismo. Jesus retornará antes desse período e estabelecerá um reino literal de 1000 anos na Terra, governando com justiça e restaurando a criação. Outra é o pós-milenismo. O mundo passaria por um longo período de crescimento espiritual e transformação moral, criando uma era de paz e justiça que simbolizaria o milênio. Somente depois desse período, Cristo retornaria. Já a terceira grande interpretação é o amilenismo. Para quem segue essa visão, o milênio não é um período literal, mas sim uma representação simbólica da era atual da história da Igreja. Ou seja, o reinado espiritual de Cristo já estaria acontecendo agora. O curioso é que cada uma dessas interpretações encontra apoio em diferentes passagens bíblicas e possui argumentos considerados fortes por seus defensores. Como resultado, depois de quase 2000 anos de debates, o mistério do milênio continua aberto, sem um consenso definitivo entre os estudiosos. Finalmente chegamos a um dos momentos mais fascinantes do Apocalipse, descrevendo o destino final da criação. Depois de conflitos, julgamentos e transformações, surge uma promessa extraordinária: a criação de um novo céu e uma nova terra. Uma realidade completamente renovada, onde não existe mais morte, sofrimento, dor ou lágrimas. É como se toda a história da humanidade chegasse a um ponto de restauração total. Mas dentro dessa nova realidade surge uma imagem ainda mais surpreendente: a Nova Jerusalém. O texto descreve essa cidade de forma tão detalhada que parece quase impossível imaginar algo parecido. Ela é uma cidade gigantesca, feita de ouro puro, com ruas brilhantes como vidro transparente. Seus muros são adornados com pedras preciosas de todos os tipos, criando uma imagem de beleza e perfeição absoluta. As dimensões da cidade são impressionantes. Mede cerca de 2.200 quilômetros de largura, comprimento e altura, proporções maiores que muitos países atuais. Uma cidade desse tamanho, um cubo perfeito, levanta inúmeras perguntas. Alguns estudiosos acreditam que essa descrição deve ser interpretada de forma simbólica, representando perfeição, harmonia e a presença divina. Outros defendem que a Nova Jerusalém pode ser uma cidade literal que fará parte de uma nova realidade física. Existe até quem sugira que a descrição pode apontar para algo que ultrapassa completamente a nossa compreensão tridimensional. Talvez uma realidade que envolva dimensões além daquelas que conhecemos hoje. Independentemente da interpretação, a imagem da Nova Jerusalém representa uma das promessas mais poderosas de todo o Apocalipse. A ideia de que depois de todo o caos e sofrimento da história humana, existe a possibilidade de um novo começo. E talvez seja exatamente isso que torna o Apocalipse um livro tão fascinante. Apesar de todas as imagens assustadoras, guerras e julgamentos descritos ao longo do texto, a mensagem final não é de destruição, mas de restauração. A história termina com esperança, com a promessa de um mundo renovado e de uma realidade completamente transformada. E é justamente essa mistura de mistério, simbolismo e esperança que continua fazendo com que milhões de pessoas ao redor do mundo tentem compreender cada detalhe dessas profecias até hoje. Agora eu quero saber a sua opinião. Qual desses mistérios você acha mais intrigante? O número 666, a identidade da Babilônia, as duas testemunhas, ou a incrível descrição da Nova Jerusalém? Escreve aqui nos comentários, porque eu quero muito saber o que você pensa sobre esses enigmas. E se você chegou até aqui, já aproveita para deixar o seu like, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos como esse. E claro, se você gosta de vídeos sobre mistérios, história e curiosidades que fazem a gente refletir, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E aproveita também para assistir o outro vídeo que está aparecendo na tela agora mesmo. Tenho certeza de que você vai gostar. Muito obrigado por assistir até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo.